Muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao programa Algo a Mais de hoje, às quartas-feiras do Sofá. E nesta noite nós vamos falar sobre imediatismo e a falta de controle emocional, como isso impacta as relações. E para isso estou aqui com a psicóloga Aline Machado La Rosa, com a Rosângela Matos da Descomplicando Relações e com o Cassiano Agostinho, o Casca, para fazer uma música muito boa para nós e deixar um clima bem especial. Então o programa Algo a Mais, Quartas do Sofá, está no ar. She's a good girl, loves her mama, loves Jesus and America too. She's a good girl, prays about Elvis, loves horses and her boyfriend too. And I'm free falling. Muito bem, Casca. E uma boa noite pra ti, Casca. Te vendo vestindo regla hoje também, mas que coisa mais chique, Casca. Pode ter piadinha sem graça? Pode. Eu deixei de ser a exceção e agora virei regla. As piadas do Casca que a gente precisa suportar todo dia aqui, hoje né, sim, Casca? hoje sim. Aí, ó. Mas coisa linda. Muito bem, Casca. É isso aí, estamos iniciando hoje com muita música boa, né? Muito obrigada. E antes de iniciar o nosso papo, né, meninas? Rô, Aline, sejam muito bem-vindas. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores que fazem com que esse programa aconteça de segunda a sexta-feira. E eu preciso agradecer porque sim, sou eu. Tá, Casa Gamba aqui no ar. Queria mandar um abraço pra Daiane, pro Gil, pra toda a equipe, porque a Dai que faz minha unha, faz minha make, o Gil e a equipe que fizeram meu cabelo, que eu amei demais, assim, me senti bem, né, porque a gente precisa se sentir bem, eu digo todo dia, né, não só mesmo com uma produção, mas gostei muito também ontem quando foi feito a cor, tudo. Então, muito obrigada a Casa Gamba. A Lojas Regla, a maior multimarcas do sul do país, vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado. E eu aqui visto Regla, a Rosângela foi convidada a vestir o Casca também, né? Os meus companheiros das quartas-feiras estão vestindo Regla. Ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. Ao RP Mercados, um carro novo para chamar de seu. A super promoção do RP, que já está chegando ao fim, então aproveita, passa no RP. Cada R$100 em compras, você recebe um cupom para concorrer a um carro 0 km. Ao Restaurante e Cantina Mascaron. Restaurante, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. E a Cantina Mascaron com esses produtos fantásticos para nos oferecer os vinhos, as bebidas especiais, então aproveitem. Ao Ateliê do Pano, enxovais, decorações, patchwork, uma loja linda esperando por você. A UX, provas online todas as segundas e quintas-feiras. Então, pessoal, agradecendo a todos, agora uma boa noite e vai para todo mundo que está aqui comigo, Rô, Aline. Meninas, sejam muito bem-vindas. Rô, mais uma quarta aqui com assuntos bem especiais para os casais. Mais uma quarta-feira. Hoje um tema que vai beneficiar os casais, mas eu acredito que vai beneficiar muitos indivíduos que estão em casa. Porque quando a gente fala sobre inteligência emocional, quando a gente fala sobre essa falta de controle emocional, sobre imediatismo, é muito importante compreender que os impactos são em todas as áreas da vida. E é possível construir uma vida mais leve, apesar de. Porque o apesar de faz parte da vida. Só que quando a pessoa consegue lidar com as suas emoções, quando a pessoa consegue compreender, inclusive, as suas emoções, a vida fica melhor e, é claro, as relações ficam melhores também. Para quem não me conhece, eu sou a Rosângela Matos, estou à frente da Descomplicando Relações e todos os dias eu ajudo mulheres e casais do Brasil que querem viver uma relação mais descomplicada. Maravilha, Rô. E Aline, seja muito bem-vinda mais uma vez na Conecta. Uma vez. Muito obrigada pelo convite, Laura Conecta. Estou muito feliz de estar aqui novamente.
Maravilha. E Aline, falar um pouquinho sobre esse tema, né? Imediatismo e a falta de controle emocional e os impactos que acabam sendo gerados nas relações, como isso também é muito importante, porque estamos num mundo onde tudo vai mudando todo dia e parece que a gente precisa acompanhar e parece que a gente não dá pé e a gente quer chegar e a gente não chega e a ansiedade toma conta e, enfim, como tudo isso funciona. Importante. Um assunto super atual, né? Muito bem. Casca, então, vamos iniciar esse papo. Tem alguma colocação para iniciar o nosso papo aqui com as gurias? Sabe que eu sempre tenho, eu sou o morcego do time aqui, né? Eu sempre vejo as coisas de cabeça para baixo. Mas vamos lá. Eu acho que assim, como músico, né? Tanto como músico quanto produtor, eu vivi metade da minha vida beirando o imediatismo, né? Porque dificilmente nessa área, claro, nós vamos falar de relacionamentos e tudo mais, né? Mas eu acho que eu adoro, quem me conhece sabe que eu adoro o passo a passo, né? Eu adoro as etapas. E o imediatismo é a principal fonte de quebra de etapas. Então, o imediatismo é uma coisa que vai poluindo todos os outros relacionamentos interpessoais. Não só relacionamentos de casais, né? Tá certo. Inclusive colegas de trabalho. É isso aí. Então, falando que é um assunto super atual, né, gurias? Rô, quando tu pensaste nesse assunto, imediatismo, e a falta de controle emocional, como a gente pode abrir também, pensando no que o Casca colocou, que é algo geral? Na verdade, esse tema foi sugestão de uma pessoa que acompanha o programa e ela trouxe muito dentro dessa questão que o Casca falou, né? De como as relações estão difíceis e que ela percebeu que após a pandemia as pessoas se tornaram mais imediatistas, né? As pessoas querem as coisas para ontem e aí ela trouxe essa sugestão e eu falei, opa, isso cabe dentro das relações, cabe dentro da vida em sociedade, então vamos falar sobre esse tema. E aí pensando sobre o imediatismo nas relações, eu acompanho casos de imediatismo todos os dias e falta de controle emocional. Tanto que quando as pessoas me procuram, muitas vezes eu atendo na grande maioria mulheres e atendo casais também, mas o meu público maior são mulheres. Então no Instagram eu falo todos os dias com muitas mulheres. E aí vem muito essa coisa assim, do que o outro provoca em mim. Né? O outro é o culpado. Eu estou sentindo várias coisas aqui, mas o outro é o culpado. E muitas vezes, quando essa mulher se torna minha cliente, minha aluna, e ela começa a desenvolver inteligência emocional, ela começa a olhar para as situações de uma forma completamente diferente. E quando a gente pensa no imediatismo, tanto no imediatismo das relações de quem está construindo uma relação, como quem já está numa relação, mas por essa falta de controle emocional, muitas vezes quer resolver as coisas para ontem. Tem pressa para resolver as coisas. Só pensa no que vai acontecer agora e não pensa nos resultados no futuro. Não consegue, muitas vezes, observar o que está sentindo, quais são as suas expectativas frustradas, o que precisa. Eu falei para uma cliente essa semana, você nunca vai para uma conversa com teu parceiro sem saber o que você espera dessa conversa. Nós estamos acostumados eu quero conversar com o outro, eu vou conversar agora. Não se para pensar, mas o que eu espero dessa conversa com o outro? Por que eu estou sentindo todas essas coisas? O que essas coisas que eu estou sentindo estão me falando sobre mim, sobre as minhas expectativas, sobre os meus desejos, sobre as minhas necessidades não atendidas? O que eu espero ao conversar com o outro? Quais são as possíveis soluções? E aí, nesse imediatismo, o que eu faço? Eu atropelo tudo. E eu vou pra cima do outro, às vezes, e faço um desabafo, faço acusações, não tenho o que eu desejo, porque eu nem sei, às vezes, o que eu quero. E, no final, eu estou mais insatisfeita ainda, porque eu não resolvi o problema, às vezes eu arrumei um problema maior do que eu já tinha, e tudo isso porque eu não estou olhando para mim, para as minhas emoções, para a maneira como eu resolvo as coisas. Então, o que eu vejo sobre esse programa? Que vai ajudar muito as pessoas que estiverem dispostas a construir uma vida com mais inteligência emocional. Porque eu acredito que isso muda todas as relações. Tanto a minha relação com os meus filhos, com o meu parceiro, com os meus colegas de trabalho e o meu olhar de empatia para as outras pessoas também. Porque cada um está lutando a sua batalha interior. Muito bem. E Aline, pensando um pouquinho sobre esse imediatismo no geral, né? E a gente vê como ele impacta, a Rô colocou o Casca de forma, né, bem vivência diária também, fez a colocação dele. Então, noturna. Vivência noturna. Então, nós vemos essa questão do imediatismo e como ela realmente interfere na nossa vida emocional. Então, quais as tuas colocações sobre? Tanto o Casca quanto a Rosângela, né, trouxeram coisas bem importantes.
E eu penso que o imediatismo é tu querer resolver aqui e agora e ter a satisfação nesse momento. E às vezes numa briga num casal, né, numa falta de planejamento para se colocar realmente o que se precisa naquele assunto, naquela discussão, tu nem sabe o que tu espera e às vezes tu acorda no outro dia, nossa, eu poderia ter falado outra coisa, ou teria sido diferente, ou e aí até já é tarde. Eu penso que a questão do imediatismo as pessoas, né, que estão manifestando esse comportamento, eles não pensam nem no passado, nos aprendizados que eles tiveram do relacionamento passado ou dos aprendizados gerais do que aconteceu e nem conseguem prever o futuro, né? Então, assim, não conseguem planejar, não conseguem ter visão a médio e longo prazo. Tudo tem que ser resolvido aqui. E será que eu não estou repetindo alguma coisa que eu já sei que não vai dar certo? Será que eu já não estou insistindo numa coisa que não dá mais? E olhar para frente e também não conseguir enxergar o que eu espero disso. Para todos os campos, né, da vida, não somente para os relacionamentos, mas para tudo que acontece, né? Claro. Quando tu falas sobre planejamento de quando a gente resolve ter uma conversa com o nosso parceiro. Então, isso eu acredito que isso grite muito nos ouvidos de muita gente aí. Porque quando a gente se incomoda com algo, né, Casca? A gente se incomoda e a gente diz, não, vou resolver isso agora. Porque é agora ou nunca, né? Então, a gente não planeja o que a gente vai falar. A gente não planeja sobre como eu vou fazer caso a raiva tome conta de cima a baixo. Né? Porque a ideia, uma coisa que é pequena, tu começa a falar por pra fora, quando tu vê, vai subindo, né? Aquele nível de tranquilidade que tu tinha, tu já não tem mais. E aí tu começa a ver que tu não mede palavras e tu não te programou realmente pra resolver o problema. Tu te programou pra jogar ele pra fora. Projetar, então, normalmente. Exatamente. Então, meninas, como a gente pode ver sobre isso, sobre esse controle, porque a gente vê, poxa, então a gente partiu de uma coisa, vou resolver isso agora. É agora e não é depois. E eu não ter esse controle para que eu possa realmente resolver o problema, meninas. É a questão da inteligência emocional que a Rosângela falou, né? A gente precisa parar, estar presente no que está acontecendo, porque às vezes é tudo automático, as reações são automáticas. E avaliar o que eu estou sentindo e o que está a favor do que eu estou fazendo. Vamos pegar um exemplo bem comum, né? Uma mulher que chega em casa às 10 da noite, encontra a pia cheia de louça, né? E vai com tudo pra cima do marido, né? Poxa, tu não entende, briga, enfim. Mas a favor de que tá todo esse contexto, né? O que tá acontecendo? Na verdade, ela tá cansada, ela tá precisando de descanso. Ela precisa comunicar isso, eles precisam fazer um combinado para que isso deixe de acontecer. Então, ao invés de acusar o que ele, né, porque de repente ele tem os motivos dele, mas ao invés de acusar, eu poder entender, né, a mulher poder entender, nossa, é um cansaço, eu preciso administrar, a gente precisa ver o que a gente vai fazer pra gente, né, a favor de que tá essa raiva toda. Então, é essa comunicação que a gente fala que os casais às vezes não conseguem ter, é só um joga para um lado, joga para o outro, quem é culpado, né, e não consegue resolver e planejar a situação para que deixe de acontecer. É um exemplo que eu acho que várias pessoas aí devem se identificar. Sim, normal. Eu digo, quem nunca passou por situações que diz assim, ó, cheguei no meu limite e faço isso. E às vezes nem é a questão do casal, né? Às vezes é um problema lá fora que eu tô levando pra dentro de casa, eu não tô sabendo, talvez, dar essa diferenciada, né, Rô? A gente acaba, às vezes, chegando em casa e... Com muita frequência, inclusive esse é um dos mecanismos de defesa do ser humano, fazer essa projeção numa coisa que não tem nada a ver, aquela velha história, né? Tu tem uma briga em casa, tu sai e chuta a pedra na rua, mais ou menos assim, mas a pedra não tinha nada a ver com a história, ela só estava no meio do teu caminho. E quantas as vezes são que o teu parceiro ou tua parceira estão no meio do teu caminho? Tu teve um dia péssimo no trabalho, chega em casa e descarrega em quem tá ali. E às vezes não, geralmente não se dá conta disso. Esse é o ponto. É isso que leva à falta de controle emocional. A falta, inclusive, de parar para avaliar. Mas por que eu estou assim? Nesse caso que a Aline trouxe, é uma coisa bem corriqueira, mas que acontece com muita frequência. Né? O copo transborda.
Só que nesse momento do transbordar, o que geralmente a pessoa faz? Ela acha que o problema é aquilo que tá na frente dela, é a louça que não foi lavada. E não é o cansaço. Talvez porque ela está trabalhando muito, talvez porque está precisando delegar algumas coisas, talvez porque está precisando parar o final de semana e dormir, pedir ajuda, fazer mudanças, mas aí o que acontece? O problema agora é a louça que não foi lavada. E aí o que de maneira geral eu vejo em atendimento, e a Aline pode compartilhar muito da experiência também. Os casais trazem para a sessão os problemas que não são problemas, são sintomas. Eles nem sabem qual que é o problema. Eles chegam falando que o problema é a louça, por exemplo. Meu marido não me ajuda nas coisas de casa. Claro. E não é esse o problema. O problema é uma necessidade não atendida daquele indivíduo ou coisas que estão acontecendo. Eles querem tratar os sintomas. E quando, na verdade, existe um problema central que a gente consegue descobrir em acompanhamento. Porque as pessoas não param para avaliar. Eu tenho uma ferramenta que eu utilizo para as minhas clientes fazerem para elas observarem as suas emoções. A gente olha para algumas emoções básicas e não enxerga outras emoções. Às vezes eu falo que eu estou com raiva, mas eu não estou com raiva, eu estou frustrada, estou decepcionada. E é muito importante dar nome aos sentimentos, isso auxilia muito, mas precisa desse tempo, desse planejamento, de parar no dia e pensar por que eu estou assim, o que eu estou sentindo, o que eu preciso nesse momento. Eu recebi essa semana um feedback de uma cliente muito legal. Ela mandou um áudio para mim falando que ela tinha utilizado uma técnica com um parceiro, mas a técnica antes era com ela, dela justamente fazer essa anotação. No início eu sugiro muito a escrita, porque a pessoa consegue parar e ela vai anotando e vai tomando consciência. Ah, realmente aconteceu isso. E ela foi e avaliou. Era sobre uma questão a ser resolvida e olhou as expectativas, o que ela precisava exatamente do parceiro. E ela estava muito furiosa com ele. Quando ela foi conversar com ele, ela já tinha se dado conta das sensações dela e ela percebeu que ela não tinha comunicado exatamente o que ela precisava. Ela achava que por ele ser o marido, ele tinha que saber. Então, quando ela foi, a abordagem foi diferente. Ela chegou falando para ele o que ela precisava dele e não mais reclamando do que ele não estava fazendo. E ele resolveu, de forma pacífica com ela, aquilo que ela precisava e atendeu a necessidade dela. E ela me deu um feedback, Rô, agora eu estou tomando consciência de como a gente complica as coisas muitas vezes. Então, é um desenvolver de um olhar diferente, de perceber as suas emoções. E isso envolve autorresponsabilidade, né, Aline? Porque também existe dentro desse contexto todo as pessoas que querem um culpado, que não querem parar para avaliar as situações. E como que tu vê isso e as pessoas imediatistas, a forma delas se comportarem? Aí a importância do autoconhecimento, né? De ir para terapia e entender o que realmente está acontecendo. E só para contribuir com relação à comunicação, porque eu não vejo, assim, quando a gente fala de imediatismo no casal, eu não vejo outra forma da gente falar, a não ser considerando a questão da comunicação, né? Nesse caso, por exemplo, desse exemplo que eu dei da questão da louça, do cansaço, de que forma ela pode se dar conta dessa frustração, se é raiva, se é frustração, e fazer a coisa certa. Então, é isso que a gente faz no consultório, né? Fazer a pessoa entender o que tá, esse sentimento que tá a favor, né, do que, né, essa reação que tá a favor do que, e comunicar da forma correta. Então, olha, meu amor, eu ando me sentindo muito cansada, de repente eu tô com mais responsabilidades do que eu tô dando conta. Quando eu chego em casa eu me sinto muito frustrada e triste de ter que parar, né, de repente dar atenção pra ti e ter que lavar a louça. De repente a gente não pode construir uma outra forma juntos? Será que não pode... O que tu pensa a respeito disso? A gente pode se dividir aqui de uma forma diferente? Quando a gente fala do sentimento, ninguém pode dizer, não, tu não tá sentindo isso. Eu sempre digo, tu não vai... Como é que a pessoa vai dizer, não, tu não pode se sentir frustrado? Isso não existe, né? Então, ao invés de acusar, falar de si, dos seus sentimentos, das suas intenções, isso já provoca no outro uma empatia que já estabiliza tudo, que já deixa tudo mais suave, e a pessoa já, não, realmente, então é isso, ela não tá me julgando, ela quer resolver e tá dizendo como é que ela tá se sentindo. Então isso funciona muito bem. Muito bem, gurias. Nossa, já estamos temos ainda muita coisa para conversar, mas já estamos finalizando o nosso primeiro bloco. Então agora, né, Casca, de imediato peço para que você comece a música para irmos para o intervalo. Com certeza. E vamos com uma letra bem sugestiva, né? Então vamos lá. Uma menina me ensinou quase tudo que eu sei. Ela quase escravizou
escravidão, mas ela me tratava como um rei. Ela fazia muitos planos, eu só queria estar ali, sempre ao lado dela. Eu não tinha onde ir, mas egoísta que eu sou, esqueci de ajudar a ela como ela me ajudou, e não quis me separar. Ela também estava perdida e por isso se agarrava a mim também. E eu me agarrava a ela porque eu não tinha mais ninguém. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. É isso aí, no aniversário de 10 anos do RP você concorre a um Fiat Mobi 0 km. Aproveite as ofertas do RP Mercados, guarde seus cupons e troque pelas cartelas. A cada R$100 em compras você já ganha um cupom para concorrer. RP Mercados, o nosso melhor é por você. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Mascaron. Muito mais que um restaurante, uma harmonização entre rica gastronomia e experiência na degustação de vinhos e aperitivos. Almoce de terça a sexta em nosso buffet e o jantar é servido de sextas e sábados com à la carte. Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Regla. Somos a maior multimarcas do sul do país. Vestimos toda a família com as melhores marcas do mercado. Na Regla tem. Uniaselv em Nova Prata. Os melhores planos para o seu futuro. A Oriplanta, há 25 anos no mercado de mudas, mantém a qualidade e a excelência em sua produção, trazendo em sua história a valorização e a realização ao ver o crescimento de quem busca por seus produtos. Oriplanta, garantindo o sucesso de quem vive da terra. Vestibular UX Campus de Nova Prata. Prova online todas as segundas e quintas. Acesse ux.br e inscreva-se. Lua cheia, desliga o farol, namora comigo, à espera do sol. Tira a roupa pro banho de mar, pele na pele, desejo no olhar. Deixa a doideira bater, pra nunca mais esquecer.
vá. Lá, lá. Muito bem, Casca. Estamos de volta com o programa Algo a Mais, desta quarta-feira do Sofá, e hoje falando sobre imediatismo e a falta de controle emocional e como isso impacta nas relações. Novamente nas quartas-feiras, eu gosto de agradecer em especial aqui a Rosângela, o Casca, que estão aqui comigo todas as quartas, trazendo esses conteúdos, né, pra você. E a gente aproveita sempre e convida alguém especial. E hoje temos a participação da Aline Machado La Rosa, que é psicóloga e também tem toda essa questão de poder falar sobre tudo que pode estar impactando nas nossas emoções. E voltando de imediato, aproveitando a palavra sobre o imediatismo, né? Vamos falar, meninas, o que mais, Rô, a gente pode estar pontuando para puxar o gancho e falar sobre essas questões das emoções que não são nomeadas e que justamente elas fazem tanta diferença quando a gente percebe e age de forma errada e quer resultados pro momento. Laura, o que eu acredito que é muito importante a gente pensar? Quando a gente pensa em controle emocional, eu particularmente não gosto muito da palavra controle emocional. Por quê? Porque subentende-se que nós podemos controlar as nossas emoções. E nós não podemos. Nós podemos escolher como lidar com elas. E aí que vem a inteligência emocional. Então, quando nós pensamos que existem indivíduos, homens e mulheres, que têm muita dificuldade, e aí essa dificuldade, depois, Aline, se tu puder compartilhar mais dessa construção, né? De onde vem esse imediatismo? Como que uma pessoa se torna imediatista? Eu posso não ser imediatista e 3 anos depois me tornar? Como é que é tudo isso? Porque eu acredito que quem está em casa vai ter esses questionamentos, né? É compreender que existe uma bagagem, existe uma história. Quando a gente vai para uma relação, a gente tem a nossa bagagem, o outro tem a bagagem dele, e a gente tem dores, feridas, gatilhos, né? Eu falo para as minhas clientes que é como se cada pessoa tivesse dentro de si várias pequenas bombinhas. E eu sei como desarmar a bombinha do outro, né? E o que acaba acontecendo? Muitas vezes nessas conversas dos casais, é um ativando gatilhos no outro. E aí eu ativo no outro porque eu não tenho controle emocional, não tenho, né, uma clareza de quem eu sou, de como eu funciono, das minhas dores, do que eu tô sentindo. O outro também, muitas vezes, está respondendo da mesma maneira. E aí vira aquela confusão enorme no relacionamento que ninguém se entende. E o casal briga um dia sim, no outro também. A partir do momento que eu olho para minha história, aí vem esse autoconhecimento, né? Eu não tenho como mudar aquilo que eu não sei. Aquilo que eu não tenho consciência, aquilo que eu não percebo o que acontece, porque acontece, quando eu não olho para minha história e percebo qual foi a construção que foi acontecendo. Porque eu percebo que existem pessoas que têm um carinho por isso. É a mesma coisa da intensidade. Tem pessoas que adoram falar que elas são intensas, tem pessoas que adoram falar que são imediatistas. Não, eu quero as coisas no meu tempo. Eu sou assim, eu quero que seja do meu jeito. A pessoa fala como se fosse algo maravilhoso, como se fosse uma virtude. E isso vem muito dessa construção que foi acontecendo. Muitas vezes essa pessoa veio de um lar em que as coisas eram assim. Ela entendeu em algum momento que era bom ser desse jeito. Então existem pessoas que vão reforçando ainda mais essa postura. Não, se precisar rodar a baiana, eu rodo mesmo. Me falou que eu não quero ouvir, vai ouvir o que não quero, o que não quero de volta. Não, se eu ouvir, não fica comigo, volta pra pessoa. E eu vejo isso com muita frequência. No dia a dia, quando as pessoas vão me contando as suas histórias, o que está acontecendo com elas, os problemas no relacionamento. E aí esse olhar de, peraí, eu preciso me responsabilizar pelas minhas emoções. O outro não é responsável por aquilo que eu sinto. Isso é sobre mim. Isso muda tudo. Porque nós não costumamos, de maneira geral, perceber que as nossas emoções são sobre o eu e não sobre o outro. Nós atrelamos as nossas emoções ao outro como se, havendo uma mudança de comportamento da outra parte, isso se resolvesse dentro de mim 100%. E não é o que acontece. Então, a partir do momento que existe esse movimento de não, eu preciso entender por que eu estou assim, por que eu estou agindo dessa maneira, o que está acontecendo comigo, eu preciso aprender a lidar com aquilo que está acontecendo em mim, e eu busco alguma forma de autoconhecimento, eu busco olhar para toda a minha história e por que eu me tornei dessa maneira, porque não é um problema você olhar para quem você é e descobrir que você quer mudar coisas. Descobrir que você tem pontos de melhoria, todo ser humano tem. Nós somos feitos de luz e sombra, ninguém é perfeito. Nós somos falhos. E muitas vezes a pessoa não não olha justamente porque ela vai ter que se dar conta de algumas coisas que ela terá que fazer. E é mais fácil o caminho de dizer que o outro é culpado.
parar e olhar para si é mais difícil. Então, o autoconhecimento é uma jornada muito importante e dói. Dói porque a gente se conhecer não é gostosinho. Não é gostosinho a gente descobrir que aquilo que a gente falou que era virtude, na verdade, não é virtude. Então, esse movimento de olhar para suas emoções e dar nome a essas emoções, de identificar elas no dia a dia, o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo, quais são os gatilhos que levaram a essa emoção. Porque às vezes eu não estou ali naquela bagunça e eu nem me dou conta do que está acontecendo. Então, tudo isso vai ajudando essa pessoa a se tornar melhor para o mundo. Rô, enquanto tu falavas, me veio, porque isso acontece e quando a pessoa explode, geralmente ela diz, não falei nada mais que a verdade, né? A tua verdade. Quem sabe não é a verdade do outro. E por isso que a gente acaba não tendo controle, porque a gente acredita que o que a gente falou, nada mais é a verdade, né? E a gente acaba, nisso, não controlamos a nossa emoção na hora de falar essa verdade, que é uma verdade para nós e daqui a um pouco não é uma verdade para outra pessoa. E eu queria, inclusive, ali aproveitar e dizer que eu só complementei a questão da Rô, mas a gente pode ter diferenças entre, aqui eu vou falar homens, mulheres, mas a gente fala dos gêneros, né? Enfim, feminino, masculino, para pessoas que são mais sensíveis, menos sensíveis. A gente pode ter, fazer as colocações, ou é geral, tipo, homens lidam melhor com as situações, com a questão do nervosismo, ou as mulheres, tu vê essa diferença, às vezes, no comportamento das pessoas, dos casais, enfim? Existem diferenças de gênero, sim, né? Homens, eles normalmente são mais racionais e vão ter um pouco mais de controle. Mulheres são mais emocionais e manifestam de uma forma mais... E eu não sei se isso, na verdade não sei, mas isso tem a ver com a parte cultural também, né? O quanto os homens são estimulados para manifestarem o que eles sentem e o quanto as mulheres são, né? Então, assim, homem não chora porque tu não pode chorar. A mulher não, nossa, coloca pra fora, chora, enfim. Mas isso que a Rosângela falou, acredito que seja, né, daí o link com a tua pergunta. A gente aprende formas de resolver problema com a nossa família de origem. Então, a família que coloca tudo na mesa e resolve de forma imediata ou grita quando acontece alguma coisa, né? Tu vai aprender, tu vai compor o teu comportamento, a tua forma de ser, as tuas referências. É assim que tu vai agir. Daí a importância de tu entender que isso nem sempre é o mais adequado e é inteligente no mercado de trabalho, quando tu for ter uma relação, né, para um casamento, enfim. Não é porque tu aprendeu com a tua família que todo mundo faz assim, que tu pode, que vai ser inteligente da tua parte tu replicar. É muito difícil tu fazer essa análise, salvo várias exceções, tu fazer essa análise sozinho e mudar o teu padrão que tu aprendeu com a família para o próximo nível. Por isso a importância do autoconhecimento, por isso a importância, né, de tu se conhecer, ter um profissional te auxiliando quando existem situações que estão te prejudicando no dia a dia, né? Na nossa cultura, a gente tem uma cultura muito do grito, de resolver a coisa na hora, vamos lavar a louça suja aqui. No mercado de trabalho, no relacionamento, nem sempre isso é o adequado. Então é importante fazer essa análise e o que eu posso mudar para que seja melhor, para não repetir esse padrão. Isso exige esforço, isso exige tu se autoavaliar. Isso não é gostosinho, como a Rosângela falou muito bem. Isso exige esforço. Pois é, Casca, tô ouvindo aqui as gurias falarem e a gente até questionei em relação a gêneros, né? Como é que tu te coloca nessa situação? Tu é mais caladão ou tu fala mesmo que vem e quer resolver a coisa na hora, Casca? Olha, ouvindo vocês falarem, eu me lembrei de uma coisa muito importante, inclusive que aconteceu comigo também, que é assim, uma das coisas que poluiu bastante os relacionamentos, as famílias e tudo mais foi a pandemia. Em que sentido? As pessoas levaram trabalho para casa, né? Então, assim, quem é que não tem meta no trabalho? Quem é que não é cobrado no trabalho? Quem é que não tem prazo no trabalho? Quem é que não precisa em algum momento ser imediatista? Então, por exemplo, assim, o que a maioria dos homens antigamente, né,
tradicionalmente faziam é o quê? Vai pro trabalho, passa no bar, né? Conversa com os amigos, tudo mais, já chega em casa mais tranquilo, né? Tu levando os problemas do trabalho para casa ou trabalhando em casa, tu já tá automaticamente... Como é que tu consegue desligar? Eu não tô falando só dos homens, né? Mas eu tô numa forma geral. Tu tá ali assim, eu preciso do relatório para daqui 1 hora, eu preciso que o boleto seja pago daqui 2. Como é que tu olha pra pia e tu diz, eu não consigo, pode ter 1 semana para lavar a louça. Então eu vejo que assim, não é por mal às vezes, a pandemia ela acabou levando problemas que não existiam para dentro de casa e as pessoas acabaram não diferenciando mais trabalho, metas de relacionamento, de imediatismo e acabaram poluindo as relações. Então, Casca, se isso já acontecia antes, quer dizer que só deu um plus aí. Isso antes era amenizado, porque as pessoas, né, se estressavam no trabalho, tinham a sua diversão, passavam, né, que nem eu falei, no bar, iam pro salão, as mulheres mesmo, né, conversavam com as amigas, iam pro mercado, aquela história toda. A partir do momento que a pandemia fechou tudo ficou dentro de casa, inclusive os problemas de trabalho. E aí tu se estressa no trabalho, tu já briga com o teu chefe ou com o teu colega, tu já não bate meta, e aí vem alguém e diz assim, o que tu quer almoçar? Tu já explode. Eu tô tentando bater meta para conseguir pagar a conta e tu vem pedir o que eu quero almoçar. Então eu acho que isso deu essa parte do imediatismo fora de casa acabou poluindo os relacionamentos. Pelo menos é o que eu vejo dos meus amigos, assim. Roi, essa demanda, ela... Desculpa, Aline. Eu ia contribuir com o Casca e fazer um link, assim, pra gente entender as pessoas que são ansiosas ou se tornam ansiosas, que aí a Rosângela também perguntou, e eu acredito que as pessoas sim podem se tornar ansiosas de acordo com os estímulos. Já existe uma predisposição. E aí, o que acontece? As pessoas vão buscar fazer coisas que reforcem esse padrão. Então, dificilmente uma pessoa que é super acelerada vai conseguir fazer um trabalho mais tranquilo, mais calmo. Ela vai buscar um lugar onde aquilo seja reforçado. E aquilo fica reforço sobre reforço. Então, tu não desconecta nunca, tu não desliga nunca. A pessoa ansiosa, tendo meta para bater, imagina, vira uma bomba. Então aí a importância de se conhecer, de entender o sentimento e poder... E até buscar coisas que possam, talvez, reverter isso na pessoa. Porque não é só terapia, é isso que eu ia dizer. Esporte, coisas rotina, né? Traçar assim, não fazer tudo da forma como acha que tem que ser, no horário que tem que ser. Se colocar em situações onde tu vai ter um tempo que tu vai deixar o celular de ladinho para fazer outras coisas, né, que tu vai fazer um esporte, que tu vai tirar as crianças de casa para ir a algum lugar para fazer alguma coisa antes de voltar, né, para resolver problema. Então é o sair, criar. Cada um tem formas de criar, tirar o gatilho, digamos assim. E cada um tem que conhecer o seu para saber o que é mais adequado. E talvez parar de assistir série, né? Porque a gente olha, nossa, mas os caras trabalham de madrugada à noite e eles vivem super bem, super legal e tal coisa, né? E aí a gente tem uma ilusão. É mais um estímulo, na verdade. É mais um estímulo. Então, e Rô, percebeu essa diferença na pandemia? Vieram demandas dessa forma de dizer, meu Deus, juntou tudo e agora o que eu faço? O que acontece? As pessoas precisam desopilar, precisa ter um momento para você lidar, inclusive, com as suas emoções. Então, existem, por exemplo, atividades que propiciam para pessoas que têm raiva, para elas aprenderem a controlar essa raiva. Porque a raiva não é ruim, se você tiver consciência dela e da força que ela possui. E aí, o que a pandemia fez? A pandemia dificultou N situações. Nos tirou de um círculo social que importa muito, que é um pilar da vida. Bagunçou com vários pilares, na verdade, porque foram muitas as pessoas que pararam a atividade física, que já não tinham mais a sua reunião, ou a sua missa, ou o seu encontro religioso, já não encontravam com a família, já não, né, foram várias coisas prejudicadas. E com isso, eu acompanhei casais em cidades maiores, porque aqui a gente viveu uma realidade muito diferenciada. Eu já acompanhei um casal que eles ficaram 40 dias fechados dentro do apartamento. Porque o prédio que eles moravam lá, naquela fase bem horrível, o prédio, né, eles não podiam receber visitas no prédio, eles podiam sair, sim, mas o prédio estava com muitos casos e era um condomínio, na verdade, um condomínio fechado. Então, foram muitas as pessoas que ficaram muito tempo sem ver pai, mãe, sem ir para academia, sem fazer nada, em casa o dia inteiro. E isso fez os casais olharem para as faltas na relação. Então, vamos fazer o seguinte, né, o que é importante? A gente compreender que
pelo menos na minha percepção, a pandemia não foi a culpada. A pandemia trouxe à tona situações que fizeram com que uma predisposição, com que gatilhos fossem acionados. Mas é aquela coisa, já tinha ali uma coisinha que foi despertada. E a situação em si foi uma situação que ativou várias dores nas pessoas. Mas a pandemia em si não foi a culpada de tantos divórcios, porque o ano passado aconteceu no Brasil um recorde de divórcios, né? Então, isso foi resultado de uma série de fatores, uma série de questões. Porque, por outro lado, também existiam os casais que não conviviam e que passaram a conviver com a pandemia. E aí o problema foi justamente a convivência de duas pessoas que se encontraram e falaram, opa, tô casado com essa pessoa há 10 anos, mas não conheço mais essa pessoa e não gosto mais dessa pessoa que eu tô conhecendo agora. Então, tem tudo isso. Mas, o que é importante, como a Aline trouxe, é esse conhecimento, esse autoconhecimento. E eu vejo aí também o imediatismo. Aline, não tem pessoas que te procuram e querem resolver a vida em uma sessão? Milagre, assim, uma fórmula mágica? Se dão alta. Será que 2 sessões já tô bem, não preciso mais. Semana passada, uma pessoa, né, fiz a proposta de acompanhamento e ela, mas eu tenho pressa, não dá pra ser em um mês? Não dá pra gente fazer 2 por semana? Olha só, fazer 2 por semana e aí em um mês, né, eu já tô de alta, aquela coisa toda, já acabo o processo contigo? Não, é um processo. Demora meses, anos. Cada pessoa tem o seu tempo, né? E aí, o que acontece? Esse imediatismo eu também vejo no Instagram todo dia. Então, por exemplo, assim, a pessoa ontem me fez uma pergunta assim, Rô, quais são as maiores lições sobre traição? Quando eu olhei a pergunta, eu falei assim, gente, um tema extremamente complexo. Tem pelo menos umas 8 lives salvas com duração de 1 hora ou mais no meu Instagram sobre o tema. Ela não assistiu nenhuma. E foi lá me perguntar sobre as lições. Um resumo. Um resumo. Senta e vai estudar o tema, vai olhar para aquele tema. Não, é aquela coisa assim, ó, dicas práticas para agora. Não é para ontem, é para assim, não é para hoje, é para ontem. É aquela coisa assim, ó, eu quero resolver a minha autoestima hoje. Uma técnica fantástica para resolver a minha autoestima. Ontem também teve uma pergunta assim, uma ferramenta para trabalhar a minha ferida do abandono. Terapia. Psicoterapia, processo terapêutico, leva tempo. Não é uma cura, não existe cura, é tratamento. Tratamento é uma coisa assim, igual a ansiedade. Você tem que fazer todos os dias coisas para tua ansiedade. Não é assim de vez em quando, uma vez por semana. Não adianta só você ir na psicoterapia, você tomar a medicação e pronto. Porque isso não vai resolver sozinho se você não fizer os teus movimentos. E aí, eu já atendi casos, por exemplo, a pessoa ansiosa, precisa cuidar dessa ansiedade todo dia, mas não tem rotina, não faz atividade física, se alimenta super mal e vive uma vida enlouquecedora. Como que faz daí? E tá indo na terapia, a terapia tem que resolver. Não, mas a terapeuta não é boa. Não, o problema é a terapeuta, já mudou de terapeuta várias vezes. Porque a terapeuta não tá resolvendo o problema. Gurias, é que a terapia não funciona, entendeu? Aí não adianta em terapeuta, entendeu? Tem essa questão. Fui com outro, é porque não funciona. Né? A pessoa não quer se ajudar. E ela não abre a mente pra ver o que acontece. Dela, justamente porque não existe esse processo de um profissional, seja qualquer profissional. Tu foi num médico, o médico te deu tratamento, tu não fez o tratamento, a culpa é do médico. Então, a terapeuta, sempre a psicoterapeuta vai mostrar coisas que precisam ser feitas e que vão ajudar aquele indivíduo. Mas aí parte daquele indivíduo ter autorresponsabilidade de compreender que ele é parte do processo. E eu vejo esse imediatismo das coisas que eu quero resolver pra ontem. Então, por exemplo, assim, tu tá num casamento ruim há 10 anos, tu acha que em um mês tu vai resolver teu casamento? Não, tu tem que ter preparado para pelo menos 1 ano de dedicação diária muito forte e depois a dedicação pro resto da vida. Então, eu sempre falo para os meus clientes assim, tratem os problemas que vocês têm como problemas para a vida inteira. Tem que tratar igual um problema de saúde crônico, que você compreende que você tem aquele problema de saúde crônica e você tem que tratar aquele problema a vida toda. A autoestima, não adianta cuidar da autoestima uma vez por semana, uma vez por mês. É todo dia fazer coisas para ter autoestima. Tu parou de fazer e ficou 5 meses sem fazer nada para tua autoestima, como que ela vai continuar do mesmo jeito? E eu vejo que essa chave ainda tá um pouco difícil para as pessoas compreenderem. Não, fórmula mágica. É que tem também muito, assim, da gente tá muito acessível à realidade de todo mundo nas mídias sociais, né? Então, aí tu vai pra terapia tentando resolver um problema e chega em casa, abre o Instagram, nossa, olha como essa pessoa tá feliz, olha tudo que ela conquistou, olha... Então, aquilo gera um estresse. Tu precisa ser igual, tu precisa resolver, tu precisa ter um bom relacionamento. Às vezes eu ouço no consultório assim,
Tu fala porque tu tem um relacionamento lindo, tu tem filhos, tu tem... Não é assim, né? Como se a tua vida fosse Isso é toda perfeita. uma construção. E eu também tenho problemas para tratar. Todas as famílias, todas as pessoas têm sombras que precisam tratar, inclusive eu, né? Então, as pessoas olham e se comparam e aquilo já bloqueia para qualquer ação. É esse o problema do imediatista, porque ele não consegue ver, ele não consegue entender que, como ele tem que resolver aquilo na hora, aquilo tem que ser imediato, a satisfação tem que ser imediata, ele não consegue fazer um plano de ação para médio e longo prazo. Ele não consegue entender que aquilo é uma construção que ele vai ter para daqui a 1 ano, daqui a 2 anos ele poder ter qualidade de vida, qualidade na relação, qualidade em todos os pilares da vida, né? Aline, as pessoas, elas veem todas que eu bebo, os tombos que eu caio, ninguém vê, né? Então, é bem nessa. Então, a gente precisa cuidar, porque o que tá na rede, né? Claro, eu sempre repito aqui, quem vai ficar postando coisa, porque hoje eu tô de cara, porque hoje não funciona nada, porque eu resolvi sair do trabalho hoje, porque, né... Quem é que vai colocar isso? Ninguém vai colocar. Mas a gente sabe que não é as 1000 maravilhas. É muito mais bonito. Claro que sigo a Rô e ela coloca algumas questões. Porque são nos relacionamentos. Mas agora ela não vai dizer. Não, hoje briguei com o Humberto e foi assim, assado. Eu até falo. Né? Às vezes eu Assim, falo. né, Rô? Mas eu faço parte. Eu mas... uso muito isso pelo que a Aline falou. Claro. Porque já ouvi muito assim, não, é que tu casou bem. As pessoas não imaginam que esse relacionamento, ele vem de uma construção de muitos anos. Hoje nós somos um casal muito melhor, mas já compartilhei vários perrengues. Agora, esses dias eu compartilhei as dificuldades que nós enfrentamos quando a Rê era menor e o meu marido sempre viajou muito, né? Sim. Meu marido passou e passa finais de semana fora de casa. E como eu já lidei mal com essa situação. E aí eu contei, fiz vários stories contando e algumas pessoas. Nossa, Rô, é verdade, não tinha parado pra pensar mesmo. Teu marido viaja final de semana. Nossa, tu também já lidou mal com isso. Sim, gente, eu sou um ser humano imperfeito. Eu olho pra trás e falo, gente, como eu melhorei nesse aspecto, nesse e tal. Nunca acaba. Sim. Nossa, a vida perfeita. Quando melhora de um lado, do outro tem as questões, né? Fora do nosso controle, né, Aline? Porque assim, a gente tem família de origem, a gente tem várias coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então é o apesar de. Aí tu tá tri bem no teu casamento, mas aí tu tá com problema de saúde. Aí tu tem que resolver aquele... Aí resolve uma questão com o filho. Então o profissional que trabalha com pessoas, ele não tem uma vida perfeita. Sim. Só que é uma questão assim, às vezes é o jeito que se lida com a situação que é diferente. Não, com certeza, muito bem. Meninas, nós vamos para mais um breve intervalo comercial e a seguir a gente volta. Deixa eu fazer um comentário. Adorei a tua japona, Casca. Pode ser, né? Nossa, essa japona esse aqui look tome de aí respeito, tá né? muito legal, muito legal. Nem parece um músico hoje, né? Olha. Muito bem, vamos de música, vamos Casca. Lá. Oh, life is bigger than you, and you are not me. The lands that I will go to, the distance in your eyes. Oh no, I've said too much, I've said enough. That's me in the corner, that's me in the spotlight, losing my religion. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. É isso aí, no aniversário de 10 anos do RP você concorre a um Fiat Mobi 0 km. Aproveite as ofertas do RP Mercados, guarde seus cupons e troque pelas cartelas. A cada R$100 em compras você já ganha um cupom para concorrer. RP Mercados, o nosso melhor é por você. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais.
Sicredi, gente que coopera, cresce. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Mascaron. Muito mais que um restaurante, uma harmonização entre rica gastronomia e experiência na degustação de vinhos e aperitivos. Almoce de terça a sexta em nosso buffet e o jantar é servido de sextas e sábados com à la carte. Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Regla. Somos a maior multimarcas do sul do país. Vestimos toda a família com as melhores marcas do mercado. Na Regla tem. Uniaselv em Nova Prata. Os melhores planos para o seu futuro. A Oriplanta, há 25 anos no mercado de mudas, mantém a qualidade e a excelência em sua produção, trazendo em sua história a valorização e a realização ao ver o crescimento de quem busca por seus produtos. Oriplanta, garantindo o sucesso de quem vive da terra. Vestibular UX Campus de Nova Prata. Prova online todas as segundas e quintas. Acesse ux.br e inscreva-se. Minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego. Os pais sem voz, não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela que diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Muito bem, Casca. Estamos de volta com o programa Algo a Mais. E, Casca, muito obrigada pelas músicas, sempre muito boas. É um Eu que prazer. agradeço o espaço, né? Que seria de um músico se não tivesse onde tocar, né? Olha Então, aí. muito obrigado por E o abrir esse empréstimo do espaço. violão. É verdade. Eu mexo Esse com violão, o Casca que eu disse, eu vou deixar esse violão aqui só para que tu possa tocar. sabe que os músicos são conhecidos, dentre outras coisas, pelo amor que eles têm pelos seus instrumentos, né? E várias pessoas me perguntaram, que violão é esse? Que violão é? Esse é o violão da Laura. Então, aqui, ó. É isso Tem que aí. tratar ele bem, Vamos porque ela tem facilitar. ciúme também. É verdade. Não, pior que faz muito tempo que eu não toco, mas assim, eu gosto muito dele. Eu acho ele especial. Enfim. Agora, né? desculpa, Laura, falando em imediatismo, vou te fazer uma pergunta agora. Sim. Tu pergunta pra todo mundo, vou fazer uma pergunta pra ti agora. Ai, Madonna. Quando tu começou a tocar violão, em quantos dias tu queria estar sabendo tocar todas as músicas que tu ouvia no rádio? Casca, vou aproveitar, né? Vou dizer aqui pro pessoal em casa que meu pai é músico, tá? E o que acontece? Muito tempo ele tentou me ensinar uma coisa, outra coisa, porque ele diz, como é que a Laura não vai tocar nada, sendo que eu sou músico, toco vários instrumentos, né? No caso, arranja vários instrumentos aí, né? E como é que os meus filhos não sabem tocar nada? E aí começou. Tentei violão, fui pra banda marcial, então eu tentei trombone, trompete, escaleta, também clarinete. Assim, ó, diversos. Eu juro que eu tentei, porque assim, ó, era um saco. Eu começava dó, ré, mi, fá. Tá, beleza, agora me dá uma música, agora tocar uma música inteira. Exatamente. Não só o da ré, mi, fá, sol, lá, si, né? E aí, uma vez, o meu pai, ele me disse assim... eu disse, pai, entrei no grupo de jovens e precisava de gente pra tocar violão. Eu disse, eu quero tocar violão. Aí ele disse...
nunca mais vou te ensinar nada, porque tu nunca te dedicou a nada. Tu nem vai aprender. Nem vou te ensinar porque tu não vai aprender. Aí em 2 meses saí tocando. Aí tava na missa. Foi desafiada. Né? Porque daí ele falou isso de... Exatamente. Então tá. Então em 2 meses eu tava tocando. Mas assim, eu já tinha... Antigamente ele já tinha me ensinado dó, o ré, essas coisas, os maiores, os menores, né? Mas, Casca, vou te dizer que pra quem é imediatista, assim, que não consegue esperar tocar um instrumento, pode até ser uma terapia, né, gurias? Porque Eu ia daí tu dizer agora, trabalha. né? Eu ia Tu te dizer trabalha, né? Eu não sei. Tem pessoas Mas que começam hoje, compram um instrumento. E eu vi isso muitas vezes e ainda acontece. A pessoa vai lá na loja, compra um instrumento, compra caixa de som, microfone, cabo, pedestal. Em 3 semanas ela põe no brechó. Vendendo bem instrumentos, porque não me adaptei. E porque comprei o Por melhor. Por que será, né? 3 semanas. Mas sabe que agora que vocês falaram, até compartilhando algo que aconteceu lá em casa, né? Com a questão da pandemia, com as aulas online, enfim, o meu filho ficou extremamente ansioso, assim. Porque eles não conseguiam gastar energia, porque, né, tinham a questão da aula online que também não era uma coisa que nem a gente tinha, né, como Por vezes a hábito. gente não tem, Hoje né? já viramos a chave, agora Sim. reuniões, videoconferência, atendimentos online, enfim. E isso foi uma coisa que foi bem difícil, assim, pra gente poder lidar com isso, né? De trazer tudo pra dentro de casa e ele tava em fase de alfabetização. E uma das coisas que a gente pensou em fazer pra tentar equilibrar essa questão da ansiedade dele foi a aula de guitarra. Então ele tá fazendo aula, tá adorando, assim, ele tem uma facilidade enorme e a gente percebe o quanto ajudou a questão da música. Então é uma dica... Pra ele foi bom pro gatilho dele. Vocês comentaram antes que se a pessoa é muito ansiosa, um esporte, mudar um pouquinho a rotina, ou ter a rotina, né, mas mudar a rotina atual, né, então, essa questão da música, fazer um esporte diferente, ver o que tu te encaixa pra poder trabalhar essa tua ansiedade. Então, pra ver, né, como fez bem pra ele, e eu digo, quanto adulto não se dispõe a fazer algo assim, porque diz, não, isso aí é pra criança, né? Ele e o meu pai, durante a pandemia, Tu vê. meu pai também aprendeu a tocar violão, toca super bem, né? E foi uma das coisas que ajudaram muito ambos a lidar com a questão da ansiedade, por estar preso, por não conseguir conviver, enfim, foi muito importante. Então, o Casca falou, eu já lembrei, assim, é uma dica interessante. Mas, pois Pra quem é. faz sentido, né? Eu Sempre ouvi, que- desculpa, Laura, eu ouvi, durante a pandemia, eu ouvi uma coisa que mudou minha vida, assim, mudou meu pensamento também. Teve um dia que, eu não lembro o que a minha mulher perguntou pra mim, mas eu respondi assim, meio, não vou dizer grosseiramente, mas alguma coisa meio ríspida, assim, né? Ela olhou pra mim e ela perguntou assim, quanto tempo faz que tu não toca? E aí isso fez eu pensar, eu disse, pois é, faz uns 2 meses. Ela falou, então tira 10 minutos e vai lá tocar. E realmente, assim, o desafio de tirar uma música, de montar uma banda, de aprender alguma coisa, de compartilhar aquilo, a adrenalina do palco, isso aí tudo deixa a gente muito zen. Então funciona muito. Funciona, tá certo. Olha aí, cada um com as suas, né? Mas é achar o seu jeito. O autoconhecimento, essa ferramenta que todo mundo fala aqui, né? Então ela volta aqui pra dizer que é muito importante ter o autoconhecimento para que tu possa fazer coisas que te deem prazer e poder ter resultados na tua vida. Antes de continuar com esse papo, eu preciso indicar um vinho. Nunca tinha falado esse nome, até fui procurar pra ver como se falava. Teróldego. É isso aí, né, gurias? Pesquisei aqui. Gente, a gente experimentou esse vinho do Mascaron e eu preciso falar pra você em casa. Experimenta. Ele é tinto. Acredito que harmonize com muita coisa boa ali, então aproveita, tá em casal, abre um vinho, então passa no Mascaron, pega esse Teróldego aqui, eu achei muito bom, Muito né? bom. Muito bom. Então vale a pena experimentar em casa. Tu vê que engraçado, ele harmonizou comigo de uma forma que ele não quer mais sair da minha mão. Não quer mais sair de mim? Eu olhei pra ele e ele falou assim, papai, né? Tanto que ele harmonizou comigo. Já pega um chocolatinho. É, Aquele isso chocolate aí. delícia que hoje não veio. Hoje né? não tá Semana aqui. que vem queremos um chocolatinho maravilhoso. Exatamente. Muito Acho até bom. que tá na produção, porque a produção vai mudando conforme vai colocando os licores, vai colocando outras coisas, mas eu acredito que tenha por aí. Vale muito a pena. Já faz uma noite especial de casal aí, né? Um momento pra conversar, pra comunicar, né? Porque é aquela coisa, a gente não vai conversando, as coisas vão transbordando. E vocês falando aí sobre tudo isso, vem o quanto é importante a individualidade no relacionamento, né?
Porque para as pessoas solteiras é mais fácil manter a individualidade. Quando existe uma relação a dois, eu vejo uma dificuldade e uma resistência maior. E as pessoas compreenderem que elas podem ser felizes dentro do relacionamento sem o parceiro. E podem se realizar. Então, os hobbies, né? Tem coisas que a gente gosta de fazer e que fazem bem pra gente. E que são simples. Agora, esses dias, eu queria colocar um banquinho no banheiro para colocar uma cestinha em cima. E eu pensei, vou lá comprar o banco e depois... Mas eu adoro pintar. E eu pensei, não, eu vou conseguir um banquinho velho. E aí mandei uma mensagem para um amigo meu, perguntei e por coincidência ele tinha. Aí eu falei, então me dá, tu ia fazer o que com ele? Tava jogado lá, ele me deu. Aí passei um final de semana, lixa o banco, pinta, vira uma bagunça. Mas foi um final de semana tão gostoso. Então tem pessoas que gostam de coisas que envolvem artes manuais. Tem pessoas que amam atividade física. Né? Então não são coisas que são terapia, mas que são terapêuticas. Para mim, a leitura é terapêutica. Eu preciso desse meu momento que eu paro e leio um livro de ficção, um livro, né, um romance, alguma coisa que eu gosto. Eu particularmente, a leitura para mim é esse momento. Então que eu faço meu chimarrão, que eu sento, que eu pego um vinho e é o meu momento, assim, é só meu, é aquela coisa íntima minha, né? Uma caminhada, tem pessoas que gostam de passear com o cachorro, aprender uma coisa nova. O aprender é algo sensacional. Porque ativa vários recursos do indivíduo, esse indivíduo que está aprendendo, que está se movimentando e vem a curiosidade, e daí tu pesquisa sobre o assunto novo. Isso é lindo de se ver, por quê? Porque esse ser humano também vai aprendendo mais sobre si, às vezes a gente acha que não vai gostar de uma coisa e se descobre naquilo e fala, gente, eu tô apaixonada agora por essa coisa nova. E é uma forma, inclusive, de ajudar nessa regulação emocional, aprender a lidar com essas emoções, porque as emoções vêm. Então, quando eu tenho regulação emocional, quando eu tenho inteligência emocional, é o jeito que eu lido, é como se fosse um lastro. Eu consigo flexibilizar, eu consigo ter os momentos que eu entendo, não, agora realmente eu tenho que sentar e conversar, tenho que estabelecer um limite. Porque não é porque tu tem inteligência emocional que tu se torna uma pessoa sonsa. Que tu vai ser a boazinha ou bonzinho que fala assim pra tudo, que todo mundo passa por cima. Não é sobre isso. Mas é sobre você compreender, como a Aline falou, o momento mais inteligente, a maneira mais inteligente de resolver as coisas. Então tu pega, vem uma situação, não, agora eu tenho que estabelecer um limite. Não, isso aqui pode ser amanhã. Quantos são os casais que estão nos assistindo nesse momento, que tiveram uma briga horrível em um dia, dormiram e acordaram no dia seguinte com uma mente completamente diferente, uma ideia diferente sobre a situação, e aí conseguiram sentar e ter uma conversa produtiva. E o que isso significa? Significa que a primeira conversa não deveria ter acontecido. Tá certo. E vão se desenvolvendo a partir desse olhar. Tá certo. Gurias, estamos chegando ao final desse programa, mas eu gostaria de deixar aqui o espaço para que vocês possam fazer as considerações para o tema de hoje. Então, Aline. Eu penso que a gente falou sobre vários contextos, né, dentro da questão do imediatismo, e eu acredito que a gente possa ter contribuído com dicas também que foram bem acessíveis para todos, né? Bem como a Rosângela falou, não é só fazer terapia, buscar um psicólogo, buscar um psicoterapeuta, não é só isso. É se conhecer ao ponto de saber o que faz sentido para mim. Né? Para mim não faz sentido aprender a tocar um instrumento. Para mim faz sentido eu ter, de repente, fazer o meu mate, ter o meu momento de paz, né? Ninguém na volta para mim pensar, ou ler um livro, alguma coisa. Para mim isso faz mais sentido. E me propiciar isso. Dentro das relações também, o quanto é importante a gente estar com pessoas que contribuem para o nosso olhar. Né? Tu ter um companheiro ou tu ter amizades que possam te dizer, olha, eu acho que tem alguma coisa acontecendo, vamos conversar? Né? Ou um companheiro que te diga assim, nossa, tu tá muito agressivo, tu tá reclamando demais, será que tá acontecendo alguma coisa que eu não tô sabendo? Também a dica de falar sobre os seus sentimentos para evitar discussão, que quanto a sentimentos ninguém pode questionar. Então, acho que foram considerações que a gente fez aqui que podem fazer sentido para quem tá aí do outro lado, né? Poder melhorar sua qualidade de vida. Acho que foi bem legal o nosso papo. Mas com certeza. Não, tu vê, né? São coisas que parecem ser óbvias, né? Mas precisam ser ditas, né? Tudo que parece ser óbvio precisa ser dito, porque a gente esquece na hora, né? Na hora do vamos ver é muito fácil de esquecer. No consultório eu sempre digo assim pros casais, que a única pessoa que tem a obrigação de saber o que tu tá sentindo, né, adivinhar, é a mãe da criança até 1 ano e meio, 2 anos. Porque a partir dali ela precisa comunicar, né? Então, assim, o parceiro, os amigos,
o colega de trabalho, ninguém mais é a mamãe, né? A partir dali, se tu não comunicar, o óbvio precisa ser dito, né? Também. Tá certo, muito bem, Aline, muito bem colocado. Rô. Maravilhoso programa, com várias coisas que com certeza vão contribuir com alguém do outro lado. E aí nós já cumprimos a nossa missão. E o óbvio precisa ser dito todos os dias, porque para muitas pessoas ele não é óbvio. Então, um exercício que eu sugiro para quem está em casa é a escrita. A escrita ajuda muito a ter percepções. Então, fazer um diário. Lembra daquela história lá de trás, dos 15, 16? É um ótimo exercício. Começar a escrever sobre o que você sente e ler uma semana depois. Para você já ter uma ideia diferente. Escrever o que você está sentindo, por que você está sentindo, o que está acontecendo que está incomodando, o que você gostaria de solução. Isso vai ajudando a perceber uma série de coisas, dar nome ao que tu está sentindo e traz um alívio que ajuda a olhar aquilo no dia seguinte de uma maneira diferente e não deixar de resolver, mas ter uma maneira diferente, porque aí tu consegue chegar pro outro e falar, eu estou me sentindo, porque tu sabe o que tu tá sentindo. E se tu não tem essa clareza, porque você. E o você, toda vez que você utilizar o você para falar com alguém, você vai abrir espaço para a pessoa se defender. Sempre. E a pessoa ou vai fugir da conversa, ou ela vai atacar, ou ela vai reagir de uma forma nada positiva. Então, não tem como existir uma conversa boa quando você chega atacando. Quando você fala eu, como a Aline disse, não tem como o outro se defender, porque não é sobre ele, não tem como argumentar. Logo, ele se abre mais para ouvir, ele não fica ali construindo na mente dele como que ele vai se defender do que tu tá falando. E isso faz com que a conversa seja mais assertiva e menos agressiva. Então, pessoas de casa, avaliem aquilo que vocês estão sentindo. Tenham um tempo para refletir sobre as suas emoções, sobre o que vocês querem, o que vocês precisam, necessidades não atendidas, porque isso torna a vida bem melhor. Maravilha. Meninas, muito obrigada pelas considerações. E Casca, ouvindo tudo isso das gurias, fica um pouco mais fácil, né? Fica muito mais fácil. Inclusive, agora eu tô lembrando também sabe que eu tenho um privilégio na minha vida, né? Porque eu sou o Gustavo diz, a estrela móvel da Conecta. Não sou uma estrela, mas sou móvel, né? Eu participo de vários programas, né? Então eu acabo tendo vários pontos de vista, às vezes, do mesmo assunto, né? E agora eu tô lembrando o padre Décio Podensky, né? Que participou do Benite, e ele disse uma frase que cabe muito para esse momento aqui, que ele diz o seguinte: cada vez mais as pessoas estão esquecendo de não fazer nada. As pessoas estão sempre assim, é celular, é televisão, é a novela, é o horário da novela, é o horário da janta, é o horário disso, é o horário daquilo, tudo tem hora, tudo tem hora, tudo tem hora. Ele disse, não, a gente tem que ter tempo para fazer nada. Esvaziar a cabeça é tão importante quanto encher ela. Né? Então, assim, eu estou fazendo um curso online, estou fazendo a comida, estou assistindo a novela, tudo ao mesmo tempo. Não, calma. Dá um tempo para fazer nada. Jogar videogame, que seja. Fazer nada. Tem que dar um tempo para tudo. Para relaxar. Né? Exato. Isso também já vai ajudar a controlar o imediatismo. Né? Não, vou jogar um videogame. Agora não vou atender telefone, não vou fazer nada. Vou jogar. Vou brincar com meu filho. É isso aí. É isso aí. Muito bem. Pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos aqui, Aline, em especial, por ter vindo aqui conosco. A gente sabe que é um bate-papo que é para ser gostoso e é para chegar fácil para as pessoas. Imagino que a gente possa ter chegado desta forma. Então, te agradeço muito, muito obrigada. Agradeço o convite, foi muito legal. Maravilha, maravilha, Aline. Obrigada, Rô, mais uma vez, ao Casca, mais uma vez, com essa música muito legal e com suas contribuições como um homem aqui, né, para que a gente possa fazer também um movimento um pouco diferente, né? Equilibrar. Eu que agradeço. E, aliás, eu até vou dar uma meta agora. Vou botar uma meta aqui. Meu Deus, claro. Se fosse 4 homens aqui, seria um papo de boteco, né? Sim. Agora, tendo mulheres, seria um papo de quê? Vamos dar um desafio desse aí. Vamos estabelecer um papo de quê? De salão? Não, mas papo de boteco também. Papo de boteco também. As mulheres também gostam do papo de boteco. Eu já pensei, vou ficar com esse casaco só pro boteco. Daí, meu Deus, né, casar. Isso aí, obrigada, pessoal. A quem está em casa, nos acompanhou nessa noite. Convido para que continue na programação da Conecta Mais. Hoje a gente tem uma reprise aqui de um programa que foi de manhã. Então, aproveite que é pro pessoal da Graham Investimentos, que vai falar sobre todas as questões financeiras, nossa questão
cultural, financeira e também o que a gente pode estar movendo aí para fazer o nosso dinheirinho render um pouquinho mais. Então, muito obrigada e vamos de música, Casca. Vamos lá. I want you break free. I want you break free. I want you break free from your lies. You're so self-satisfied, I don't need you. I've got you break free. God knows I want you break free. I've fallen in love. I've fallen in love for the first time. This time I know it's for real. I've fallen in love.